rolando por aí nas redes sociais uma história de que grão de bico e outras leguminosas não podem ser contabilizadas como fontes de proteína, nem mesmo para vegetarianos e veganos, porque tem muito carboidrato na composição. Como assim? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar melhor essa história. Eu sou a Cris, sou nutricionista esportiva e atendo principalmente vegetarianos e veganos. Então, se tu quer saber mais sobre nutrição esportiva para esse público, já me segue aqui no perfil @anutriveganadoesporte. Todo o problema dessa discussão começa com o nutricionismo, que reduz os alimentos a apenas um nutriente. Então, por exemplo, carne é proteína, pão é carboidrato. Logo, o grão de bico tem que ser só carboidrato ou só proteína. E a verdade é que os alimentos, de maneira geral, são fontes de mais de um tipo de nutriente. Então, a resposta certa é: sim, grão de bico é uma fonte de carboidrato e sim, grão de bico é uma fonte de proteína. Estou deixando aqui a tabela de composição do grão de bico já cozido. Notem que em 100 gramas dele a gente tem cerca de 30 gramas de carboidrato e quase 9 gramas de proteína. Então sim, a gente pode utilizar ele como fonte de carboidrato, também como fonte de proteínas em veganos, vegetarianos e onívoros também. E não se assustem com a quantidade de carboidrato e com a quantidade de proteína, porque assim, gente, o corpo vai aproveitar tudo. Então, as 9 gramas de proteína que vem no grão de bico serão aproveitadas. Se fosse 1 grama só, aproveitaria também. O corpo não é besta de ficar jogando fora um nutriente importante. Caso você esteja se perguntando ou afirmando: mas é que grão de bico e as outras leguminosas têm uma quantidade de proteína inferior à carne. De fato, se a gente for comparar, a maioria das leguminosas, com exceção da soja, tem uma quantidade de proteína inferior às quantidades equivalentes de carne. Isso é um problema? Não. Quando a gente vai calcular o plano alimentar, e aí o nutricionista entra em ação, a gente vai conseguir equilibrar tanto o consumo de proteína adequado do dia para cada paciente, mas também adequar a quantidade de carboidratos sem extrapolar os valores que o paciente precisa. Então, sim, é possível atingir as proteínas só com opções vegetais. E não, grão de bico não é só carboidrato, é fonte de proteína também, assim como as outras leguminosas. Feijão, ervilha, lentilha, soja, etc. E se tu chegou até o final desse vídeo, não esquece de espalhar essas informações por aí para que a gente possa cada vez mais desmistificar os erros que são passados sobre dietas vegetarianas e sobre o veganismo.